Miguel Paiares Maduro alerta para o risco de morte do PS e PSD se não assumirem compromissos de governabilidade para reformar o regime político. Francisco Goiana da Silva diz que o programa de emergência do SNS, da AD, ajuda a perceber os valores pagos ao dermatologista do Santa Maria, mas sublinha que há muito para investigar. Alexandra Lucas Coelho acusa os líderes mundiais de serem cúmplices do genocídio em Gaza e exorta-os a parar Israel. A estes temas juntamos ainda as contas da defesa, que podem disparar para 5% do PIB. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. E os comentadores do país, ia dizer da Europa e do mundo, mas não, é só do país. Andam muito preocupados com a questão da governabilidade depois do cenário eleitoral que se colocou na Assembleia da República. Uns falam que tem que haver acordos da AD com o PS e com o Chega, outros querem reformar o sistema. Um exemplo é aquilo que Miguel Paiares Maduro veio dizer na RTP. Um dilema muito grande, que não é apenas do PSD, mas também do Partido Socialista, é um dilema do regime, é como lidar com o Chega, como lidar com o Partido Populista. Por um lado, há quem diga que a melhor forma de lidar com estes partidos é, digamos, socializando-os, no sentido de incorporando-os no regime, passando-os a responsabilizá-los, no sentido de quer por um lado os moderar, quer por outro lado eles virem também a sofrer custos políticos, não sendo apenas partidos anti-regimes, mas isso tem riscos grandes. Essa é a tese, no fundo, do abraço de urso, que é trazendo esse partido para a área do regime, do sistema, fazendo dele também um partido do sistema, que ele acabam por ser, de certa forma, inoculado o vírus do populismo, mas aquilo que nós temos visto em muitos países é que quando isso acontece, o abraço de urso funciona ao contrário. Esses partidos usam essa oportunidade para se credibilizar do ponto de vista enquanto partidos do governo e acabarem por ultrapassar os partidos de centro-direita e passarem a liderar esse espaço político. Foi isso, por exemplo, que aconteceu em Itália. Mas a alternativa a isso também não é uma alternativa fácil. Eu acho que é a alternativa necessária, mas não é uma alternativa fácil. Que é uma alternativa que exige que o PSD e o PS garantam governabilidade ao país, mas ao mesmo tempo que garantem essa governabilidade, consigam fazer duas coisas, que é transmitir para os portugueses uma ideia de que estão a reformar o regime político, porque se não se conseguir fazer isso, eu acho que as causas de fundo vão levar a que essa redução do regime se traduza num crescimento do Chega, e o Chega vai acabar por matar quer o PSD, quer o Partido Socialista. Portanto, tem de conseguir isso e tem de conseguir demonstrar que o facto de assegurarem essa governabilidade e serem capazes de compromissos não significa que se elimine a alternância política entre PSD e PS. Porque se eliminar essa alternância política, a consequência passará a que a única alternativa seja o Chega. Ora bem, vou começar pela Paula. O que é que esta luta pela sobrevivência do Bloco Central, que é o que me parece que está aqui a ser exposto, comove-te? Estás preocupada? Nada. Nada. Esta questão de como lidar com o Chega só se apresenta como um dilema muito grande para os partidos. Se em vez de assentarem a sua intervenção na defesa das propostas que melhor os representem, no sentido de serem aquelas que, à luz das suas convicções políticas, vão dar resposta aos problemas, sejam eles reais ou percepcionados, e com isso, com essa resposta que darão, ou que entendem que poderão dar, estão a contribuir em concreto para a melhoria da vida das pessoas, enquanto, para mim, esse é o processo que reabilita as relações com o eleitorado e que permite aqui uma salvaguarda da saúde democrática. Portanto, não é este lidar com o Chega na base de como é que eu vou salvar a minha pele. Portanto, este como é que eu vou salvar a minha pele, para mim é a pior estratégia de todas, porque continua a desviar a intervenção política do que verdadeiramente importa, que é a construção das políticas que dão resposta aos inúmeros desafios que estamos a viver. Aqui o drama, diria eu, é que não há soluções automáticas, portanto, este trabalho de reparação do sistema democrático exige tempo, exige clareza, pede que os políticos criem mecanismos de participação para além dos ciclos eleitorais.
e este para mim tem de ser o foco, e não esta questão do como é que PS e PSD se vão conseguir manter, permanecer aqui nesta disputa com o Chega. E o compromisso, para mim, que faz a diferença, não é este compromisso entre PS e PSD, mas é o compromisso para a defesa do regime democrático, é o compromisso com os cidadãos, com todos, todos, todos. Aqui é que é todos, 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 não é só alguns. E a defesa da democracia não se faz com a política da caça ao voto, parece-me que é muito com esse foco que Miguel Poiás Maduro está a comentar. Portanto, para mim a política não é isto. A política não pode estar esvaziada de compromissos com as pessoas. E depois acho que é importante, só para terminar, que esta sobrevivência dos partidos tradicionais está não só nesta capacidade de resistirem à contaminação do seu discurso e da sua ação, portanto, inibindo-se de responder o tempo todo aquelas que são as intervenções do Chega, e por outro lado, eu entendo que os partidos tradicionais têm de ter a capacidade de comunicar de forma clara e concreta as suas propostas ao eleitorado. E aqui, para mim, está a virada de chave. Não está nas redes sociais, também como tenho ouvido muitas pessoas dizerem, que é nas redes sociais que se está a fazer o combate, e eu acho é que está no investimento, mais uma vez, eu insisto muito neste ponto, na democracia participativa, porque eu entendo que essa é uma via de restaurar depois a confiança e a vontade das pessoas, de facto, continuarem aqui ativas nesta defesa da democracia representativa. Nuno, o que é que achas que Miguel Poiás Maduro quis dizer quando advogou nesta afirmação que era preciso que PS e PSD se entendessem numa reforma política? O que é isto da reforma política? O que é que será? Pois olha, eu não sei. Mas também não sei. Não sei o que é que ele quer Também dizer não com sei. reforma política. Quer dizer, indo pelo princípio, e a ver se consigo perceber o que ele quer dizer com isso. Ele começa por dizer que a gente diz que é preciso integrar o Chega no sistema como forma de o combater, mas que isso tem problemas. Bom, a experiência histórica mostra quando integraram Adolf Hitler no sistema, o Não sistema correu lá durou muito muito bem. pouco tempo, não correu lá muito bem. Ele ganhou as eleições a primeira vez, a segunda perdeu votos e na terceira teve a maioria absoluta depois de mandar para o campo de concentração todos os outros, não é? Portanto, acho que é preciso ver que a extrema-direita, o problema que tem, embora agora haja uns gurus que afirmam que não é extrema-direita, mas é direita radical, porque aceitou as normas da democracia, é que quando se vê com poder acaba com as condições da democracia. Aliás, é bastante visível que eu nunca me lembro, quando a esquerda teve maioria, que alguém de esquerda viesse propor que fossem afastados jornalistas, comentadores de direita dos canais de televisão. E neste momento a direita toda, com o Chega em princípio, em início, não é? Vem dizer que é necessário afastar a esquerda e a extrema-esquerda dos canais de comunicação e do comentário. Aliás, chega a esse que sempre andou ao colo da comunicação social. A gente vai ver aquele estudo daquele aluno de segundo ano que foi publicado esta semana, ou semana passada, em que entre 2019 e junho de 2024 o André Ventura foi entrevistado 61 vezes, mais que os líderes do PSD. Portanto, quer dizer, desde o início que teve um deputado, tem este espaço na comunicação social. Depois eu acho interessante uma coisa que a Paula diz, ou que eu retiro do que a Paula diz, é que de facto há aqui um problema evidente de conteúdo. Nós temos uma crise do sistema democrático que não resolve o problema às pessoas, e nessa crise do sistema democrático estamos a ver emergir uma direita, extrema-direita, que é uma reação suscitada por essa crise que advém do neoliberalismo, que advém do facto da economia ser governada por os interesses de muito poucos. Mas, na realidade, o Chega não faz a contestação aos interesses de muito poucos. Ele é pago pelos interesses de muito poucos. Os Melos, os Champalimous, o Espírito Santo, etc., pagam o Chega. Não pagam contra os seus interesses. Mas é uma reação das pessoas em relação à incapacidade da política ter demonstrado em resolver os seus problemas. O que diz o Paes Maduro sobre o Bloco Central? Ele diz duas coisas. Diz que tem que haver governabilidade, eu acho que infelizmente vai haver, porque o PS vai aprovar tudo o que seja necessário, e se não fosse o PS apoiaria o Chega, e vai ser tudo contra as pessoas.
mas que há um problema quando se faz um bloco central, é que se está a pôr o Chega como oposição. Eu também estou de acordo. Acho que tem que haver uma oposição que seja anti-neoliberal e que seja anti-injustiça social e desigualdades sociais e económicas. E essa oposição tem que se construir a partir da esquerda, que se mostra, infelizmente, muito anémica e muito fraca. Portanto, isso teria que ser, do meu ponto de vista, o grande campo de análise, como passar o descontentamento àqueles que, de facto, estão contra o neoliberalismo e contra o capitalismo. Eu sobre isto só tenho a acrescentar uma coisa. Receio muito que esta ideia da reforma política, daí também ter feito a pergunta e tentado sublinhar isto, seja uma armadilha para, por exemplo, mudar o sistema de representatividade eleitoral e daí conseguir chegar-se a uma situação em que só 3 partidos é que na prática estão na Assembleia da República e aquilo eternizará de uma forma ou de outra o Bloco Central no poder, pondo o Chega no papel de única oposição real ao sistema do costume. E, por outro lado, partilhando da ideia que a Paula deu de que isto não se resolve só nas redes sociais, acho que a esquerda do PS tem que se convencer que não pode contar com o PS para nada. Sinceramente, acho que é isso que tem que se convencer e tem que ter um discurso propagandístico claro e compreensível e eficaz e próximo das pessoas, não pode estar também sempre fechado nos palácios a discutir temas, não é? E nos gabinetes e em plenários ou seminários para 30 pessoas, tem que de facto e ter com o país real, e eu que moro aqui na província, não sinto o país real, não sinto ninguém a vir cá ver o país real e a preocupar-se com as pessoas que moram ao pé de mim, muitas delas que vivem abaixo do limiar da pobreza e que o único contacto que têm é o Chega. E isso é uma coisa que me faz muita impressão. Como é que é possível chegar-se a esta altura e as pessoas que têm uma mensagem direcionada especificamente para pessoas idosas que não têm que têm muitas dificuldades de se deslocar, que não têm assistência social ou de saúde adequada, a mensagem que fala destes problemas ser a mensagem do Chega e não ser dos outros partidos, que mandam para cá mensagens genéricas de política nacional e que não têm nada a ver com a realidade concreta que as pessoas estão a viver. Portanto, acho que há aqui uma lacuna à esquerda, para além de outras, mas há aqui uma lacuna que tem que ser preenchida e uma proximidade, reativar a proximidade que a esquerda, aliás, tradicionalmente sempre teve com estas pessoas e com estes problemas, para além de, nas zonas urbanas, se calhar, e onde há outro tipo de problemas, ter também uma reanálise da forma como trabalha. Mas queria só, no fundo, partilhar aqui esta minha experiência pessoal, que é evidente localizada e se calhar é exagerado transformar isto num exemplo nacional, mas sinto que em muitos aspectos também há na parte da esquerda, uma ignorância do país do interior que depois se reflete em votos e provavelmente em abstenção, e noto que o Chega trabalha essas zonas e a esquerda não. E isso é uma crítica que queria aqui deixar. Mas enfim, isto é lateral àquilo que estamos a falar. Vamos mudar de assunto. Um dos escândalos da semana foi a notícia de que um dermatologista no Hospital de Santa Maria conseguiu ganhar 400 mil euros em muito pouco tempo a fazer operações suplementares, cirurgias suplementares. Sobre isto, Francisco Aena da Silva fez o seguinte comentário. É bom recordar às pessoas que nos ouvem lá em casa que em 2024, depois do governo da AD tomar posse, anunciou a implementação de um programa de emergência do SNS. E uma das grandes prioridades deste programa de emergência era combater a lista de espera oncológica. Ora, para combater esta lista de espera oncológica, duplicou-se praticamente o valor pago por cirurgia oncológica. Os procedimentos feitos por estes dermatologistas são considerados cirurgias oncológicas. Vemos aqui neste quadro o que aconteceu. Nós temos tumores de pele de vários tipos. Temos tumores simples, que habitualmente, antes deste programa, o OncoStop eram pagos a 281 euros para toda a equipa. Okay? 2 médicos, um enfermeiro, um auxiliar e um administrativo. Aos mais complexos, severidade tipo 1 ou severidade tipo 2, nós chegávamos a ter, habitualmente, 2.300 euros por intervenção. Mas durante o OncoStop, chegou-se a pagar quase 5 mil euros por intervenção. E, portanto, parte deste problema e deste valor obsceno tem a ver com esta majoração no âmbito do programa OncoStop.
ok? Agora, o que é preciso perguntarmos aqui? Questões que só uma investigação, e bem, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde pode responder. Primeiro, faz sentido que o guarda se guarde a si próprio? Ou seja, que seja este dermatologista, que era o próprio a fazer as intervenções, a então fiscalizar se de facto o valor que lhes devia ser atribuído e o nível de severidade era o correto? Isto não funciona assim em nenhum hospital. Portanto, se funcionava ali, assim, era mau. Falhou. Depois, outra questão. Seria possível que este valor fosse atingido a dividir estes valores, mesmo que fossem com um oncoscoptop, por esta equipa de 5 elementos? Provavelmente não. E aqui, outra questão. Será que este dermatologista fez estes procedimentos, que teriam de ser todos de severidade de grau 2, a meu ver, sozinho, não indo de encontro àqueles que são os requisitos de segurança que estão previstos e que o obrigaria a dividir este bolo? Provavelmente isso também terá acontecido. Portanto, há aqui muito a investigar. Não é... Nuno, Francisco Goiânia da Silva levanta aqui temas relevantes, não é? Sim, mas eu não tenho muito a dizer, isto é, no seguinte sentido. Parece-me que aquilo que acontece é quando o sistema não tem estruturas permanentes que permitam atender no tempo de expediente as coisas, o que vai acontecer é este tipo de manguinâncias, isto é, abrir-se este ponto. Seja ou não correto o que ele está a dizer. No fundo, ele está a dizer que os valores que foram encontrados, ou pelo menos que foram publicitados pela comunicação social nas suas notícias, dificilmente corresponderão aos valores reais. Porque, embora o sistema esteja torto no sentido que incentiva isso, a verdade é que existem mais médicos que acompanham o procedimento, existe um conjunto de coisas. A mim o que me parece, a única coisa que me parece era aquilo que disse no início, é este tipo de truques, este tipo de ganhos apenas existem num sistema que não tem estruturalmente as condições para funcionar normalmente, não é? E, portanto, abre um campo a este tipo de atuações de espertalhões que não podiam existir. E, se calhar, seria até mais barato para o Serviço Nacional de Saúde ter essas estruturas do que estar a pagar isto em sobretrabalho. Sim, ele mais à frente diz que, mesmo assim, se tivesse que entregar estes serviços ao setor privado, ainda se pagaria mais. Portanto, ainda sairia mais caro, apesar deste remendo que a AD inventou para resolver as listas de espera na oncologia, que é o tema, não é? Na oncologia, neste caso, a oncologia dermatológica. E há outra coisa que ele diz lateralmente também mais à frente, que é a falta de médicos no país, de dermatologistas, entre outras coisas, porque a Ordem dos Médicos não permitiu ou lutou para que não se formassem em quantidade suficiente médicos dermatologistas que fariam, dado depois ao aumento de disponibilidade humana, digamos, entrar isto num sistema normal e baixar o custo de tudo, porque se calhar se podiam contratar médicos para o quadro permanente e para um horário normal suficientes para não ter que haver estas exceções e estes truques, estas manhas para ir resolvendo o problema. E de facto há aqui, digamos, anos, não é só do governo AD, já vem de trás, anos em que a formação limitada do número de médicos se manteve a um nível demasiado apertado e que agora estamos a pagar isso e há falta de médicos e depois há mesmo simultaneamente uma oferta do privado em termos de salários e de condições de trabalho melhor para os médicos, ou para alguns médicos pelo menos, nomeadamente na obstetrícia, que faz com que depois faltem médicos no Serviço Nacional de Saúde. Este, de facto, é um problema de fundo e que penso que era importante. Muitos médicos são contra isto, porque depois acham que os seus próprios ordenados vão baixar com isso, mas a verdade é que eu acho que o país precisa de mais médicos e devia-se abrir mais possibilidades de formação de médicos em quantidades maiores para ir resolvendo o mais depressa possível este problema, que não se resolve de um dia para o outro, de qualquer maneira, porque a formação de médicos é algo que é lenta e demora o seu tempo. Paula. Olha, este enquadramento que é feito aqui por Francisco Goiânia da Silva, acho que tem a importância de, em vez de estar a focar em tudo que correu mal, em casos concretos, nomeadamente aqui em termos de monitorização de procedimentos, ele acaba por se focar naquilo que eu considero que é sempre mais importante de analisar, de refletir, que é a questão do sistema, não é? Como é que ele disfunciona, não é? E mostra, por exemplo,
conforme estavas a dizer, obviamente isto não se explica apenas com o governo da AD, nem com anteriores governos do PSD, mas há um contínuo de desgovernações em relação à saúde, mas o que esta engenharia da AD trouxe é, de facto, uma resposta para o problema das listas de espera oncológicas, em função não de uma reforma dos procedimentos, de uma reorganização dos serviços, mas numa proposta de se dar mais dinheiro aos médicos para se sentirem incentivados a fazer o seu trabalho. Portanto, isto faz-me lembrar um bocado aqueles pais, não é, que querem, para que os filhos se comportem de determinada forma, que lhes dão algum dinheiro, portanto, sem que isso se traduza depois numa mudança de comportamento ou até numa via sustentável, porque, como é óbvio, isto não é sustentável e até, enfim, as notícias dizem que aquilo era, de facto, uma medida transitória que vigorou, supostamente, até o ano passado. Mas, entretanto, na sequência também deste caso, surgiram outros, portanto, vieram outros a público, sob também uma série de espertalhões, conforme o Nuno estava aqui a classificar, mas que, além destas notícias de outros espertalhões, surgiram também notícias de que há planos para reformar este SIGIC, não é? Este sistema que faz a gestão das pessoas que estão inscritas para as cirurgias. Mas este também, para mim, este também é um problema do sistema, aqui do sistema político, pensando no sistema político, porque recorrentemente nós estamos a assistir a este governar para ser notícia ou para dar resposta a notícias. Portanto, parece que não existe uma iniciativa. E depois, se esta notícia, também a minha questão é, se esta notícia sobre estes valores astronómicos que foram pagos no Santa Maria não tivesse sido divulgada, nós não estaríamos sequer a discutir o SNS. E isto acaba por ligar, não é, ao comentário anterior, que para mim é isto que infelizmente tem contribuído para alimentar esta crença de que nada se aproveita no sistema. São notícias atrás de notícias com estas características, em que depois temos aqui tapa-buracos ou uma tentativa de apagar incêndios, quando se de facto os governos estivessem a fazer o seu trabalho, dificilmente, do meu ponto de vista, estaríamos repetidamente a discutir medidas concretas e setores-chave da nossa vida nas notícias, desta forma. Além de que isto ainda tem outra questão, que é os sistemas de fiscalização do Estado para impedir que haja fraudes no próprio Estado e que estão sistematicamente a falhar. É na banca, é agora na saúde, está sempre problemas internos no Estado que depois são resolvidos em tribunais em que se paga externamente a juristas, também não percebo porque é que o Estado não os tem, para chegarem a acordo onde acaba por se pagar uma indemnização para acordos quando há diferentes. Portanto, há aqui também um problema, digamos, da regulação do próprio Estado, não só na saúde como noutros setores, que é sistemático e que leva sempre ao aparecimento deste tipo de notícias. Temos agora esta dos helicópteros, por exemplo, não é? Dos incêndios, que é também parente desta falta de fiscalização que o Estado tem e que é do interesse, certamente, de quem ganha dinheiro com isso e de quem se organiza para aproveitar essas lacunas do Estado. Vamos mudar de assunto, e é o assunto mais triste da nossa atualidade, é o massacre que está a acontecer, o genocídio em Gaza. A Alemanha é um bom exemplo. Este país, ainda hoje estive a ler declarações do novo chanceler. Esse novo chanceler, que depois de ser eleito, convidou um criminoso de guerra, um homem que tem um mandato de captura do Tribunal das Nações Unidas, do mais alto Tribunal das Nações Unidas. O novo chanceler da Alemanha convidou a ir à Alemanha, espezinhando as Nações Unidas. É o que Israel tem estado a fazer. Israel espezinhou as Nações Unidas. Friedrich Merz disse hoje apenas que a ajuda humanitária tem que passar e que Israel não pode exagerar, que vai ligar a Netanyahu para lhe dizer que não pode exagerar, que Israel não pode exagerar. Isto é obsceno, isto é escandaloso. O que está a acontecer neste momento, quem me estiver a ouvir em casa, nós estamos a acontecer ao rebaixamento do humano. O que Israel está a fazer é exterminar um povo e rebaixar o humano. E a Europa tem permitido que isto aconteça. Quando é que isto para? Como é que isto pode parar?
quando os líderes do mundo pararem Israel. Israel não vai parar sozinho, Israel vai parar quando o mundo parar. E chegou até aqui porque a Europa, porque os Estados Unidos, porque o mundo permitiu que isso acontecesse. E são cúmplices de genocídio. Eu queria complementar estas afirmações da Alexandra Lucas Coelho com algo que eu encontrei por acaso, que é a última coleção de sanções que a União Europeia colocou à Rússia por causa da guerra da Ucrânia e que, inopinadamente, é o 17º pacote de sanções à Rússia, que tem sanções a jornalistas alemães que são acusados de fazerem propaganda para a Rússia, mas também, no meio disso tudo, eu fiz uma busca, por acaso, no documento, que é bastante extenso, com a palavra Israel, e depois aparece uma sanção a um jornalista turco chamado Hüseyin Dugru, de uma rede de média chamada Red, acusado também de fazer propaganda russa, mas que também é acusado pela Comissão Europeia de, durante a ocupação violenta de uma universidade alemã, suponho que uma manifestação, por manifestantes anti-Israel, o pessoal do Red coordenou-se com os ocupantes para divulgar imagens dos seus atos de vandalismo. Portanto, mostrar protestos contra Israel dá direito a condenações pela União Europeia, condenações que, aliás, não são verificadas por nenhum tribunal. Tenho aqui outro exemplo também de outro jornalista do mesmo canal, do Red, exatamente o mesmo argumento. Durante a ocupação violenta da Universidade Alemã por manifestantes anti-Israel, o pessoal do Red condenou-se coordenou-se com estes ocupantes para divulgar imagens dos seus atos de vandalismo. Isto é assinado pela senhora Callas, a representante Política externa da Comissão Europeia. da política externa da União Europeia. Suponho que o nosso António Costa está de acordo com isto. Paula, o que tens a dizer? Bem, primeiro vou procurar o Red. Vou começar a seguir. Já acabou, não é? Foi mandado abaixo. Foi? Foi Sim, proibido. sim. É este? É este mesmo. Sim, Ok. primeiro, é uma publicação com sede na Turquia e, portanto, que nem sequer está sob a alçada da União Europeia e, enfim, e oficialmente, que eu saiba, a Turquia não é a favor da Rússia, mas enfim. Aliás, os ataques à liberdade de imprensa por causa da questão da guerra da Ucrânia e agora também por causa da questão do Meio Oriente, na Europa, começam a ser demasiado frequentes para continuarmos indiferentes a isto. Mas desculpa, interrompi o que estavas a dizer. Sim, não. Olha, eu primeiro começo por notar que começam a faltar os adjetivos para qualificar o que está a acontecer e também precisamos de mais vozes em defesa da dignidade humana e dos direitos humanos no espaço público, particularmente nas televisões, onde o domínio das posições de direita está de facto a acentuar-se. E enfim, eu digo isto porque esta semana tivemos mais notícias nesse sentido. Mas esta é apenas uma parte do comentário da Alexandra Lucas Coelho, que vale a pena assistir na íntegra, porque traz outras dimensões do que tem contribuído para esta impunidade israelita, nomeadamente o controle da narrativa mediática, de como Israel tem montado uma máquina de comunicação a nível global para, mais do que limpar a sua imagem, mascarar completamente o genocídio em Gaza. Em todo o caso, eu considero bem mais grave o apoio que as lideranças europeias continuam a dar a Israel, assumindo-se efetivamente como cúmplice de um genocídio. Não há outra leitura que se possa fazer sobre isto, porque é aquela velha história do diz-me com quem te alinhas e dir-te é quem és. E é uma evidência que Israel não vai parar, a menos que seja parado. Algo que exige, para começar, a condenação dos seus crimes de guerra, a aplicação de sanções, conforme tu estavas aqui a trazer, que conseguem ser muito diligentes em relação a alguns casos, e depois em relação a outros, enfim, parece que nada se consegue fazer e estão de pés e mãos atados. E esta questão do isolamento, portanto, existem ferramentas, possibilidades, a nível daquelas que são as relações internacionais, para de facto exercer esse tipo de pressão. E o que se observa é que os Estados, aqueles que têm um poder de facto influenciar um desfecho diferente, não têm optado por fazê-lo. Portanto, dia após dia, nós continuamos a ter sucessivas demonstrações da monstruosidade de Netanyahu e a mobilização que se vê em oposição é da sociedade civil. Aquela que é audível é da sociedade civil, não é a dos nossos líderes. E isto reforça, infelizmente, esta ideia de que a política anda muito mal frequentada. Nuno.
Não, basicamente é para dizer que a posição da União Europeia, enquanto faz o 16º ou 17º pacote de sanções à Rússia, faz o 16º ou 17º pacote de armamento a Israel. E, portanto, é uma posição de cumplicidade ativa na política de extermínio e genocídio de Israel. A Alemanha, as senhoras Calas dos países bálticos, etc., não fazem mais do que justificar, ajudar e silenciar a contestação à política de Israel, criando em vários países situações de perseguição a quem se oponha à política do governo de Israel. Nós já falámos de várias vezes, mas estes pacotes de leis para prevenir o antissemitismo nada mais são leis para calar qualquer contestação que haja a este massacre. E este genocídio e massacre, que está a causar dezenas e dezenas e dezenas de milhares de mortos, que tem como objetivo expulsar os palestinianos da sua terra, de Gaza e da Cisjordânia, vai custar muitos anos de violência, porque está a semear uma enorme violência e está a dividir, e esse é o efeito, enfim, o efeito que tem, está a dividir o sul global e a maior parte dos países em relação, e justamente em relação aos governos da Europa, que são uma cambada de hipócritas, porque só há invasões quando, do ponto de vista geopolítico, não estão de acordo, porque de resto são operações que eles fazem, que promovem, já tinham feito noutros países, já tinham bombardeado outros países, já tinham participado na invasão do Iraque e agora participam no genocídio dos palestinianos. E esta questão tem que ser combatida. Esta gente não pode mandar na União Europeia. São de facto pequenos tiranetes em potência, são gente sem nenhuma coluna vertebral e sem vergonha na cara. Muito bem, vamos ao nosso papel selado. E o que vos trago é um artigo, já não me lembro quem era o jornalista, do Vítor Matos, do Expresso, sim senhor, que alerta que Paulo Rangel, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, admitiu pela primeira vez que será possível que Portugal venha a aumentar as despesas com defesa para o nível dos 5% do PIB, contrariando tudo o que está escrito nos programas de governo, pelo menos do anterior, não sabemos como é que está o próximo programa de governo, que ainda não foi feito, e, sobretudo, nos programas dos partidos políticos que ganharam as eleições, e mesmo todos os que perderam, não houve ninguém que propusesse isto, e o próprio Luís Montenegro disse já várias vezes que este valor era irrealista. Ele apresenta aqui alguns quadros interessantes para termos a noção do que é que estamos a falar. O valor gasto pelo Ministério da Defesa em 2023 foi de 2,3% do PIB. O valor que foi reportado, isto segundo os critérios da NATO, o valor que foi reportado à NATO foi de 3,9%, mas a NATO não quer saber de pagamento a militares pensionistas, não quer saber do pagamento de infraestruturas, quer só material militar puro e simples, e daí haver esta diferença. E, portanto, quando falamos em 5%, quer dizer que é 5%, mas nos critérios da NATO, não nos critérios que Portugal quer meter nesta questão. E faz aqui uma simulação do que seria um orçamento de 3%, quanto é que falta chegar. Enfim, a entrada diz mais ou menos o essencial. Se tivéssemos que cumprir estes critérios, a despesa militar teria que subir no mínimo 3 mil milhões de euros e cada português teria que gastar 320 euros por ano para pagar as despesas militares. Isto, claro, implica que em algum lado se vá cortar, implica que Portugal se endivide e, portanto, os trabalhadores, mais tarde ou mais cedo, terão que realmente pagar esta conta. Nuno, queres começar tu? Sim, quero começar num debate ou numa entrevista. O Paz Mamed dizia uma coisa muito interessante, que é, se fosse paga toda a lei da programação militar e houvesse investimento em F-16, o dinheiro deste aumento num ano servia, o que significava que nos anos seguintes a gente tinha que inventar o que fazer com estas despesas. Portanto, é assim, do ponto de vista das despesas militares,
para o quadro de defesa e os objetivos de defesa existentes, o dinheiro que gasta a União Europeia e gasta Portugal é mais que suficiente. Não é? Portanto, esta ideia de que temos que subir as despesas militares baseia-se na ignorância do facto da Europa já gastar 3 vezes mais que a Rússia, embora a Rússia esteja em guerra. Portanto, se o objetivo é impedir que a Rússia entre pela Europa dentro, esse objetivo já está conseguido. Agora, o objetivo pode não ser esse, pode ser entrar pela Rússia adentro, o que é um objetivo complicado, porque a Rússia não deixa de ser a potência com mais armas nucleares e, se derrotada do ponto de vista militar sem armas nucleares, nada garante que não os utilizaria. Portanto, na realidade, esta despesa militar é pouco lógica se formos ver apenas dentro do quadro dos objetivos militares. Na prática, ela é uma despesa para a destruição do Estado Social. O objetivo dessa despesa é transferir dinheiro do Estado Social para a indústria militar, em grande parte será privada. E para transferir para os países do centro da Europa, porque nós, pelo que eu sei, fazemos cuecas e bonés. Portanto, é pouco provável que a indústria E botas. Podemos fazer botas. É pouco provável que a indústria portuguesa de lingerie militar vá ter um acréscimo de despesa que vai enriquecer o país e um processo de reindustrialização que seja muito grande e que depois tenha impactos na chamada indústria civil. Portanto, na realidade, o que isto mostra é que as lideranças portuguesas estão a cair na encomenda de Donald Trump, que é pagar a Donald Trump o dinheiro da indústria militar, que é sobretudo a indústria militar dos Estados Unidos. E, portanto, esta vai ser a questão mais importante dos próximos anos. É simultaneamente a questão da normalização da ideia da guerra como forma de resolver os problemas no continente europeu e da destruição do Estado Social neste processo de guerra e da aceitação que vamos deixar de ter Estado Social para investir em coisas que não nos servem rigorosamente para nada. Paula? Olha, agora estava a pensar na lingerie militar e estava a pensar que é capaz de ter bastante popularidade nas redes sociais, portanto não subestimos essa ideia, agarra nisso. Olha, e depois pensando aqui nesta notícia, o que me ocorre é que, pelos vistos, os nossos governantes afinal até conseguem encontrar soluções criativas para financiar as políticas quando as consideram prioritárias. Porque aqui a proposta que estava aqui a ser apresentada era de fraccionar o investimento para que uma parte não seja contabilizada aqui para as contas do orçamento e que não choque ali com aquelas metas dos déficits e tudo mais. Portanto, pelos vistos, isso é possível. Portanto, a rigidez das metas orçamentais não é assim tão rígida quando há uma vontade, uma concertação... Sendo que as temos que pagar na mesma, não é? Sendo Como é óbvio. não choca em relação às metas do déficit, mas somos obrigados a pagar as dívidas que És obrigado a pagar, mas não tens essa margem para fazer aquilo que de facto importa, que é investir em políticas que tragam a paz social, portanto, que corrijam desigualdades, desequilíbrios que nós temos. E depois, ao mesmo tempo, estas engenharias que se vão utilizando, além de estarmos aqui numa política de desconto, não é? Porque como se tem vindo a apontar, o tema nem sequer está naqueles que são os programas dos diferentes partidos que tiveram a maior votação nas últimas legislativas, portanto, isto vai fazer parte das suas contas, não vai fazer. Depois temos aqui um primeiro-ministro que primeiro, antes dizia, o antigo primeiro-ministro, bem, agora vai voltar a ser, mas que antes dizia que não era execuível, que era impossível chegar a estes 5%, agora, pelos vistos, já há maneira de o fazer. Portanto, estamos sempre aqui neste não é possível e depois, afinal, até se arranja um jeitinho, se dá um jeitinho quando interessa para servir os interesses que estão instalados. E depois acho aqui, para terminar, que esta notícia espelha bem esta mudança de paradigma a nível do Bloco Europeu, que nós também já temos vindo a assinalar, que é como é que deixa de estar, de facto, focado nesta promoção e defesa da paz e passa a estar mergulhado em políticas de guerra, porque é nisto que estamos. Portanto, a União Europeia tornou-se num bloco que está ao serviço da guerra.
E tão grave como isso é a constatação que, de facto, no que interessa, quem manda no nosso país é a União Europeia, não é nenhum dos políticos que nós elegemos para o governo, porque mais tarde ou mais cedo eles cedem a todas as exigências da Comissão Europeia, que por sua vez cede, mais tarde ou mais cedo, às exigências, pelo menos em matéria de defesa, que os Estados Unidos põem em cima da mesa. Vamos lá ver se nas tarifas também não vão ceder. E, portanto, quero aqui isto também coloca outra questão, que é, de facto, estas concessões de soberania que fomos dando ao longo do processo de adesão à União Europeia, nomeadamente na política externa, então, é completamente entregue àquilo que a Comissão Europeia faz, a troco de receber subsídios e fundos europeus, etc., se não deve haver, no final, acabamos por não estar a perder dinheiro, porque construímos negócios, como será este do armamento, que interessam a muitos países que não são, que não o nosso, e que dão lucros que não a nós, e, portanto, é todo um processo em que, de facto, a concessão de soberania é dada a troco de patacos, é o que me parece. Eu julgo que, enquanto a União Europeia não conseguir reavaliar a relação de poder entre os vários países e não ser uma relação de países que seja uma relação entre potências iguais e não em que há um centro que tenta dominar tudo o resto, julgo que, de facto, não conseguiremos resolver este tipo de confrontação e não conseguiremos ter políticas justas e ajustadas a cada um dos países. Enfim, vamos encerrar estes comentadores, esta edição dos comentadores. Para a semana, parece que vamos estar... Não é para a semana, é para a outra. Vamos estar ao vivo, não é? Outra vez. É para a outra, é para a outra, é para a outra. É uma grande turnê. Uma grande turnê. Depois uma grua. Uma grua. Para te levar. Está bem, está bem. Pronto, então, até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.